Boa noite a todos e a todos que nessa casa chegam. Nós somos do grupo Aprendizes do Evangelho da Casa Espírita de Santa Maria do Suaçuí. De fato, nós somos aprendizes, nós buscamos estudar o Evangelho de Jesus, para conhecer o Evangelho de Jesus, para a gente poder mudar de postura, mudar de sintonia, elevar a nossa sintonia. E para começar esse trabalho de hoje, eu vou falar sobre a cura do homem com a mão atrofiada, ou com a mão mirrada, com a mão seca, que está no Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos. Mas antes de falar, de iniciar o trabalho, eu convido a todos para fazer uma prece comigo. E nós vamos fazer uma prece, uma estrofe da prece de gratidão da Amélia Rodrigues, né, muito declamado pelo Divaldo Franco, e justamente o versículo, o estrofe que fala sobre as mãos, porque o trabalho todo vai estar sendo baseado em nossas mãos. Aí nós vamos dizer, né, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, que estejam todos conosco neste momento, agradecer o mentor espiritual da Casa Espírita de Santa Maria do Suaçuí. E começamos assim: obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mão dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. Obrigado, Senhor. Então, nós vamos agradecer neste momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos mãos. Mãos para trabalhar, mão para agasalhar. Nesse momento que nós não estamos podendo apertar mãos, obrigado por este momento, por essa experiência que estamos passando. Que o saldo e o fruto que possamos colher seja positivo. Obrigado, Senhor. Então, gente, boa noite. Nós vamos aqui, então, tá começando, né? A cura de um homem com a mão atrofiada. E nós vamos trabalhar o versículo que está falando. Em Lucas está o capítulo 6, no versículo de 6 a 11. Mateus 12, 9 a 14. Marcos 3, de 1 a 6. Fala assim: em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e fariseus observaram-no para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estenda a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinaram o que fariam de Jesus. Aqui nós estamos vendo que a cura está se dando na sinagoga. Que Jesus entrou na sinagoga, que a sinagoga era um templo onde todos poderiam ir e poderiam pregar, fazer leituras edificantes. E Jesus entrou ali para ensinar também. Ele ia na sinagoga para ensinar. E nós vamos ver como é que os judeus e os fariseus vão ficar com Jesus. Eles estavam loucos para achar uma desculpa para pegar Jesus. Aí Jesus manda o homem levantar, estender a mão, e a mão ficou curada. E segundo os relatos bíblicos, depois desse fato, Jesus parte para o lago seguido de uma multidão, e a multidão admirada com Jesus. Então fala assim que nós aqui na Terra, gente, nós passamos por diversas experiências, né?
durante a nossa existência inteira. Tanto na questão de saúde, como na questão da doença. Em todos os pontos não é de se estranhar. As nossas experiências aqui são as mais diversas possíveis. Mas nós sabemos também que existe pessoas que vêm mutiladas. Vêm as deformidades congênitas, as marcas indeléveis no nosso organismo físico, acontecem como um meio de aprendizado e crescimento para aqueles que a possuem. Então, a pessoa que chega aqui, que vem com uma lesão, com uma atrofia, com um problema físico, com uma necessidade especial no corpo físico, por que ela vem com essa necessidade especial? Aí aqui o Evangelho vai nos falar que o irmão Fritz, né, que nós estamos trabalhando, é a obra do Hélio Santo, A Cura Real, e ele faz um estudo dos milagres de Jesus. Então eu estou trabalhando em cima dessa obra do Edivaldo, do Hélio Santos, e eu trabalho o irmão Fritz. Além do Evangelho de Jesus, a Gênese, a Boa Nova, que vai fazer uma citação ou duas. Então nós estamos trabalhando em cima dessas obras. Aí nós vamos falar que nós podemos aprender de acordo com aquela experiência que nós estamos vivenciando, vestido esse corpo carnal, nós vamos aprender, né? E esse aprendizado pode nos trazer revolta, né? E daí nós vamos tirar o aprendizado. Se aprendermos, o saldo será muito positivo. Se a gente tirar um aprendizado bom dessa experiência, sem revolta, passar por essa vida tentando trabalhar, nos melhorar, buscar a nossa reforma íntima, buscar o nosso interior, conhecer a nossa intimidade para promover as nossas mudanças, o saldo é muito positivo. Mas se houver revolta, nós vamos trazer junto de nós infortúnios. Quando a gente revolta com a experiência que nós estamos passando, não é bom. O importante é a gente estar sempre agradecendo a Deus e pedindo a Deus, pedindo principalmente a Jesus, né? Que Ele que vai nos religar a Deus. O que é que nós estamos, por que é que nós estamos passando por determinados problemas em determinados momentos? Por que eu nasci nesse corpo físico? Qual o propósito do meu processo de evolução? O que se espera que eu possa melhorar? Então a gente tem que estar sempre buscando Jesus para a gente estar encontrando essas respostas dentro de nós. É importante destacar que cada um de nós vamos receber pelo que nós fizermos. Se nós fizermos um bom plantio, teremos uma boa colheita. Um mau plantio, uma má colheita. Portanto, temos um recurso valioso de trabalho que precisamos agradecer a Deus por ele, que são as nossas mãos. Olha que recurso maravilhoso que Deus nos deu para trabalhar. Nos deu as mãos sadias. Ou mesmo aquela mão que às vezes tem pessoas que não têm as mãos sadias, mas ele tem as mãos muito melhor do que as nossas que são sadias. Que a mão espiritual estende a todos. Talvez ainda nós não temos essa libertação para estar estendendo a mão a todos. Com as nossas mãos nós podemos realizar todas as atividades diárias, as atividades sociais, as atividades laborais. E as nossas mãos trazem um dos órgãos do sentido importantíssimo, que é o tato. Nós temos através das nossas mãos a capacidade de perceber, de sentir, de tocar, de sentir frio, de sentir o calor, de perceber os objetos, a aspereza, a leveza. Então a nossa mão desenvolve essa característica fundamental que é o tato. A gente pode perceber quando a pessoa às vezes é desprovida da visão, como que o tato ele é apurado, ele é mais aguçado na pessoa que às vezes não tem a visão, que ela precisa de estar palpando mais talvez do que nós, usando mais esse instrumento. Então ela desenvolve essa habilidade com muita facilidade. Então com o tato nós podemos ver que com as nossas mãos nós podemos fazer curas. Olha o médico que precisa de operar, que tem uma mão super leve, super sensível, um dentista que tem uma mão leve. Como é gostoso passar por um profissional que tem essas mãos hábeis para estar nos ajudando na nossa recuperação física. É pelas mãos também que quando a criança vem ao mundo, o primeiro contato dela, ela vai conhecer o mundo é pela mão. Você pode ver que a criança descobre o mundo é pelas mãos. Tudo pega, tudo toca.
a mão na boquinha da criança é assim o tempo inteiro. Então, por quê? É a descoberta do mundo. É pelas mãos que se dá a troca de carinho, de afagos, de afeto. É pelas mãos que tomamos nossos instrumentos de trabalho e seguimos em frente, direcionando os nossos passos. Aí nós pensamos que a mão de trabalho é a mão de destruição. Existem mãos que instalam a caridade em sua expressão máxima e verdadeira. Mas há mãos que roubam, que furtam, retirando do outro o que não lhes pertence. Nós precisamos ver que existem mãos de afago e mãos de violência. Cada um de nós precisa aprender a usar de maneira útil as nossas mãos, para que elas tornem as mãos hábeis, né? Se a gente souber usá-las, é um excelente instrumento para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Valorize o teu instrumento, seu corpo físico, porque nós nascemos num corpo perfeito. Por exemplo, o que o Evangelho nos traz aqui, a figura de um homem cuja mão era seca, a mão mirrada, a mão atrofiada. Este homem, ao se deparar com Jesus, com o mestre, sem nada dizer ao mestre, ele vai ouvir de Jesus: estenda a tua mão. E ele estende a mão. Mas para obter a cura, nós não seremos curados simplesmente porque nós vamos estender a mão. Nós precisamos aprender a trabalhar a nossa intimidade. Se nós tivermos um problema físico, porque nós sabemos que quando a gente nasce, esse problema físico a gente traz de vidas passadas. A gente precisa recompor o nosso espírito que nós danificamos, pela nossa ignorância. Porque Deus, Ele não cria ninguém com defeito. Quando a gente nasce com uma determinada deformidade, com uma síndrome, é a misericórdia divina atuando sobre nós, nos oportunizando a retornar ao corpo físico e reparar aquilo que nós fizemos com o nosso perispírito numa outra vida. Às vezes um suicídio, pulando em frente a um trem, alguma coisa que nós fizemos foi muito pesado, então a gente retorna para recompor aquilo que nós próprios danificamos. É a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de nos melhorar a longas prestações. Às vezes nós cometemos uma falha e a gente não vai pagar ela de uma vez porque a gente não dá conta, porque nós ainda somos seres muito imperfeitos. Aí a gente fala, qual é a proposta do Evangelho quando Jesus vem trabalhar esse homem da mão mirrada? Quando ele chama esse homem ao centro, ele está querendo afrontar os homens do templo? Não. Os doutores do templo? Não. Jesus chama o homem ao centro para falar com todos aqueles, olha, vocês estão paralisados, ociosos, está precisando trabalhar a intimidade, mudar a maneira de ver e entender as leis divinas. Vocês estão interpretando tudo errado. É proibido trabalhar no sábado. Quem proíbe trabalhar no sábado? Esqueceram que Jesus no sábado, ele completou uma obra. E essa proibição é por falta de entendimento. Nós precisamos de usar a nossa razão quando a gente interpreta o Evangelho de Jesus. Precisamos interpretar racionalmente, né? Que o Kardec fala, se você deparar com uma mentira, é preferível você estar rejeitando 10 verdades do que aceitar uma mentira durante os estudos, na compreensão do Evangelho de Jesus. Eu digo que precisamos trabalhar ou melhorar, ou melhor, saber utilizar bem as nossas mãos. Nós precisamos trabalhar e saber utilizar essas nossas mãos. E pergunta, de que forma que eu posso melhorar o uso que eu faço com as minhas mãos? Através da meditação, porque a meditação nos leva a um ser superior, né? Orando, saindo do automatismo, parar de fazer as coisas automático, fazer por fazer, né? Para agir racionalmente e aprendendo a expressar os nossos sentimentos. Fazer a coisa por amor, com um sentimento maior, não fazer só por fazer. Você vai dar uma esmola, toma, porque é fácil te pegar do bolso e dar um dinheiro ou algumas moedas a alguma pessoa. O difícil é saber ouvi-la, é cumprimentá-la. Oi, irmão, tudo bem? A gente não tem essa sensibilidade ainda.
Nós precisamos muito melhorarmos como seres humanos. Não podemos perder a oportunidade de trabalho que chega até nós. Precisamos deixar que as nossas mãos sirvam e trabalham constantemente. Então nós temos que aprender que quanto mais nós servirmos, quanto mais a gente trabalhar na oferta da nossa doação pelas nossas mãos, melhor será para nós. Esse trabalho foi de irmão X da psicografia do Elerson Santos. E antes de adentrar no Evangelho de Jesus, podemos ouvir a importância de nossas mãos. Agora, no tempo de Jesus, como era o ambiente das sinagogas? A gente tem que pensar que nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Que Jesus usava aqueles momentos para ensinar as pessoas daquela época, que chegam até nós com a riqueza imensa, esses ensinamentos. Nada mudou. A gente passou pelas várias reencarnações, mas o Evangelho de Jesus, ele traz a verdade de Deus para nós. Não existe mudança, nós precisamos de aprender a interpretar. E a gente sente assim, uma dificuldade muito grande ao interpretar o Evangelho, porque a gente costumou muito interpretar as coisas materiais. Quando a gente vai interpretar as coisas de Deus, há uma distância de sintonia, de nosso conhecimento, de nossa intimidade, para estar aprendendo a interpretar as coisas de Deus. O que Jesus trouxe para nós, que são a verdadeira doutrina, as verdadeiras obras divinas, para que nós possamos colocar na nossa intimidade. Tudo que a gente precisar do Evangelho, recorrer ao Evangelho para o aprendizado, está ali, e de forma simples, poucas palavras. Aí nós falamos da sinagoga, na realidade é o edifício, é o prédio. Ali os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Nelas também se realizavam leitura dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, e qualquer um poderia estar ali explicando e fazendo os comentários. Então Jesus, ele, apesar dele não ser um sacerdote, ele também aproveitava para ensinar nas sinagogas. Ele entrava nas sinagogas também para ensinar. E as sinagogas eram dominadas pelos escribas e pelos fariseus. Nós sabemos que os escribas e os fariseus, eles gostavam muito de aparecer, de ostentar. Como Jesus disse para eles, são túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Então eles gostavam muito do exterior. E Jesus, ele vai trabalhar o nosso interior, a nossa intimidade, a nossa individualidade, diferente, né, dos judeus e dos escribas na época. E várias das proibições, das tradições apregoadas pelos sacerdotes do templo, favorecia a adoção de práticas exteriores. Né? A gente sabe os sacrifícios que eram feitos nos templos, né? Cada um ia oferecer de acordo com o seu pecado para ficar livre do pecado. Ia levar as suas oferendas ao templo. E esquecendo-se em muito das leis divinas, como diz Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Então Isaías é de acordo com Isaías. Então por essa razão, frequentadores do templo integravam-se aos rituais e sacrifícios, cuidando demais da aparência exterior, mas continuavam ociosos espiritualmente sem vivenciar as leis divinas. Então a cura no templo que Jesus faz do homem com a mão atrofiada é porque os frequentadores do templo, eles estavam na atrofia espiritual. Não havia mudança nenhuma de atitude, de postura. Ouviam, via, mas não levava para o seu coração. Não gravava no seu coração. E o que então vem a ser a ociosidade espiritual? Talvez muitos de nós carregamos essa ociosidade espiritual, até mesmo porque não compreendemos. Aí vai falar que a falta da renovação interior, dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras e das atitudes. Se nós estamos frequentando o templo, nós estamos estudando as leis divinas, mas não estamos promovendo mudança nenhuma em nós, nós estamos vendo a ociosidade espiritual, a preguiça espiritual, a falta de interesse de trabalhar conosco.
Porque nós sabemos, gente, que trabalhar a nossa intimidade, os nossos defeitos, as nossas más tendências, é uma tarefa árdua. É muito doloroso a gente perceber que algo na gente não é bom e promover a mudança desse algo. E persistir nessa mudança e ter as forças de vontade para mudar. É um trabalho muito pesado, é muito difícil. Nós então precisamos colocar nossa força de vontade acima de tudo. Então era o que os fariseus estavam fazendo. E ele fala assim, que essa ociosidade espiritual é contrária às leis divinas na vida de cada um de nós, a fim de conduzi-lo à vivência do amor. Então nós começamos a aprender a fazer as mudanças, porque nós precisamos de vivenciar o verdadeiro amor que Jesus Cristo pregou. A Deus, quais os 2 mandamentos mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós não estamos vivenciando ainda esses dois mandamentos. E depois fala assim que, segundo Jesus, esses 2 mandamentos resumiam toda a lei e os profetas. Por isso que ele fala, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar cumprimento à lei. E a prática do culto exterior era uma grande entrave, dificultava a assimilação pelas criaturas humanas das sinagogas, que era um ambiente de atrofia espiritual, pela inércia da alma. Aí fala que as movimentações dos frequentadores do templo estavam, de certa forma, eles estavam repetindo, estavam no automatismo. Iam, ouviam, viam, mas tudo prevalecia a mesma coisa. E Jesus, como libertador de nossas consciências, ele esclarece a respeito da necessidade do verdadeiro entendimento da lei divina. Então nós precisamos aprender, buscar o Evangelho, conhecer o Evangelho, que de fato, quando Jesus passou aqui por nós, o que ele deixou? Sem muitas deformidades da lei durante o transcurso dos tempos, o que de fato Jesus pregou para nós? Qual o entendimento que nós precisamos ter sem influências que possam deturpar as leis divinas e se tornar, em vez de lei divina, as leis dos homens, né? Aí ele vai dizer, não vim derrogar a lei, mas eu vim dar cumprimento à lei e os profetas, em Mateus 5,17. E ele fala assim, que enquanto eles estavam no templo de Moisés, fazendo a prática do culto exterior, Jesus vai trazer a nova aliança que vai nos levar a Deus. Que a lei no íntimo deles, agravarei nos corações do homem. Essa nova aliança é gravar a lei de Deus no coração dos homens. E é interessante a gente observar que tem ali no livro da Boa Nova, que ele traz ali o momento que Jesus chega a Roma e senta ali nas adjacências de Roma, e aí chega aqueles observadores, né, aqueles ociosos que passavam por Jesus, observando Jesus ali. Aí um deles, que é o Hanan, vai interrogar Jesus. O que Jesus fazia por aquelas adjacências? Aí Jesus vai responder para ele. Passo para Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou sacerdote com acentuada ironia. E quem pensas tu que vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina? Em tuas mãos? Revidou Hanum, com uma gargalhada de desprezo, e continuando a sua observação irônica, cantou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado um príncipe para auxiliá-lo? Mas companheiro, hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. E aí ele vai falar assim, quando ele fala que vai buscar a fundação do reino de Deus, ele pergunta assim, mas como você vai fundar o reino de Deus se você não tem ninguém grande para te ajudar? Aí Jesus fala assim que não há nenhum, ele vai expressar que não há nenhum cisel que é mais poderoso que o da boa vontade. Ele fala assim, sacerdote replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais poderoso e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel
é superior ao da boa vontade. Então, assim, quando Jesus passa por Jerusalém, que ele vai ser interrogado, ele vai mostrar que nós precisamos, gente, de gravar o Evangelho nos nossos corações. Porque aí vai distinguir as nossas atitudes, as nossas habilidades, as nossas vontades, os nossos sentimentos, baseado naquilo que Jesus trouxe para nós, que é a lei do amor. Aí nós vimos também que o homem que prestou auxílio, quando ele vai explicar, né? O mestre vai explicar aí a palavra do sacerdote, do samaritano e do levita que descia de Jericó. Quem vai salvar aquele que está ali caído? É o samaritano, que era considerado impuro pelos fariseus, raça desprezível. Ele é que vai salvar aquele que estava caído. Mas Jesus não fala quem era aquele que estava caído. Não vai questionar quem é aquele que estava caído. Ele vai descrever sobre esses que vão socorrer aquele que estava ali, que é o próximo. E quem vai fazer a doação é o que eles consideravam o pior de todos eles, que era segundo os fariseus, o desprezível. E aí a gente vê que esse homem que prestou auxílio era um samaritano pertencente a um povo execrado pelos judeus, tanto questão religiosa como por questões raciais. Aí a gente vai ver que dentro daquelas tradições farisaicas havia proibição da realização de curas no sábado, o que restringia significativamente o entendimento da lei de Moisés. Lembrai-vos de santificar o sábado. O santificar o sábado, segundo Jesus, é santificar o sábado quanto às questões econômicas, mas dedicar às leis divinas, que é a lei do amor, da caridade, do perdão, envolver-se durante esse dia nas questões do amor, é prestar auxílio. Por isso que Jesus vai mostrar para aqueles que estavam ali no templo, na sinagoga, que não importa se a gente tem uma mão errada, mas muitos de nós, às vezes, trazemos essa nossa mão errada, essa mão seca, trazemos a mão normal, mas a nossa mão espiritual está seca. Não houve nenhuma reforma íntima, nenhuma mudança de atitude, nenhuma mudança de valor na nossa maneira de agir no nosso dia a dia. E no sábado, que, segundo Jesus, a santificação do sábado é para que possa dedicar às coisas sagradas. E tem mais outra explicação, que o sábado foi quando Jesus terminou a obra do planeta Terra para nos entregar, que a gente sabe que foi feito em várias eras, né? Aí fala assim que não se poderia trabalhar sob o ponto de vista econômico, é o que nós vamos ver. E a realização de curas de enfermos, alívio das dores, amparo das necessidades, libertação das consciências pelo esclarecimento, eram expressões as mais puras da verdadeira vivência religiosa e a devida consagração do dia de sábado. Então, consagrar o sábado é em cima daquilo que nós podemos ser úteis, produtivos, para melhorar o nosso evolução, para dar um salto, ou uma caminhada, ou melhorar o nosso processo evolutivo. Jesus vivenciava. E outra coisa, nós sabemos que tudo que Jesus fez, pregou, ele experienciou, ele praticou. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, ele vivenciou, para que nós pudéssemos tomar consciência que nós precisamos vivenciar as nossas ações para que possamos promover nossa libertação. E Jesus vivenciava em todos os dias da semana essa integração com o Pai, com a divindade. E coube a ele, pelo exemplo, esclarecer o verdadeiro sentido do terceiro mandamento da lei de Moisés. Por essa razão que o mestre de Nazaré gostava de aos sábados comparecer nas sinagogas, lançando luzes sobre as atividades religiosas da comunidade, aproveitando a oportunidade para curar enfermos e as consciências atrofiadas de muitos dos religiosos da época. Então, quando Jesus passa pelo templo, ele passa vivenciando, ele passa experienciando para que tocasse aquelas consciências, como ele vem fazendo conosco há 2000 anos. O Evangelho está aí. Nos deu a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para que nós possamos, através das nossas consciências, questionar, indagar, buscar compreender. Obras existem diversas. Chico Xavier deixou um acervo imenso
Divaldo Franco, Haroldo Dutra, traz para nós todos os dias dados novos para que nós possamos nos melhorar. E ainda nós ainda continuamos na ignorância. Então nós precisamos buscar essa movimentação do conhecimento de Jesus para que nós saiamos da ignorância espiritual. Aí, como vinha fazendo anteriormente, Jesus entrou na sinagoga naquele sábado e começou a ensinar. Ele falava então da lei divina, e ao perceber um homem com essa mão atrofiada, ele pede que o homem aproveite a oportunidade, dirige-se para o centro, manda ele estender a mão e faz a cura física, para mostrar para aquela comunidade que nem só a mão física tem problema. E as nossas mãos espirituais? E o que nós não aprendemos ainda? Que nós não aprendemos a dar com uma, esconder uma e dar com a outra. Ele fala, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Por que Jesus vai nos lembrar da nossa mão direita? Porque quase todos nós, a nossa mão direita é a nossa mão do trabalho. É a mão que doa. E a mão esquerda é a mão que recebe. Então Jesus vai trazer esses esclarecimentos para que nós tenhamos mais, nos sejamos mais observadores nas nossas práticas religiosas. Aí nós falamos assim que um núcleo de médiuns que trabalha com a espiritualidade defende que o corpo físico é uma espécie de carvão ou filtro que drena as impurezas de um corpo mais elevado, que é o corpo espiritual. Então, nosso corpo físico, ele vai servir para quê? Qual a importância de nós estarmos aqui reencarnados e não estar na erraticidade? Por que nós estamos encarnados? Porque nosso corpo, nossa matéria, ela tem a função de limpar o nosso espírito, drenar as impurezas do nosso espírito. Uma vez que eu passo pela experiência, e se passar bem passado por essa experiência, que aqui eu vim aprender, com certeza eu vou fazer a limpeza do meu espírito. Então tem muito sentido falar que nós somos o carvão que vai drenar o nosso espírito. O que reflete no corpo físico são as deformidades do espírito. A mão seca ou mirrada não significa apenas uma abordagem fisiológica, não pode ser separada do corpo espiritual. Então, quando alguém nasce com alguma deformidade, com alguma lesão cerebral ou qualquer outra, essa lesão ela não está desvinculada do corpo espiritual. É porque o nosso corpo espiritual traz a deformidade que vai refletir no nosso corpo carnal. É como eu disse, é a misericórdia divina. É a bondade infinita de Deus sobre nós, nos dando a oportunidade de voltarmos e resgatarmos aquele débito que eu tenho para com a espiritualidade maior. Remetendo à percepção de um quadro coletivo de ociosidade espiritual que predominava nas mentes daquela comunidade, frequentadores da sinagoga. Os ensinamentos divinos entravam pelos ouvidos e pelos olhos, mas não saíam pelas mãos, em forma de trabalho efetivo do reino. Mãos, naquela época, elas serviam para apedrejar, que a gente sabe quantas histórias que o Evangelho traz para nós do apedrejamento, né? Da mulher adúltera, que eles pedem para apedrejá-la, para perseguir. Cuidavam de tirar o cisco nos olhos dos outros e esqueciam da trava nos próprios olhos. As mãos apontavam defeitos alheios, excluía os desfavorecidos da sorte. Há um grupo dos antigos, dos fariseus e herodianos, que sempre usava as mãos para perseguir e matar. Interiormente, são mirradas. Então essas mentes que você usa para perseguir, para matar, para apedrejar, para excomungar, para apontar o outro nos defeitos, são mãos mirradas. A nossa mão espiritual, podemos ter a mão física, mas não temos a nossa mão espiritual. Ela está mirrada, ela está seca. Interiormente, mirradas. Exteriores podem estar perfeitas. Automatismo e profissionalismo religioso da época tomavam o lugar da prática do verdadeira caridade, fraternidade e do auxílio. Então aquele automatismo que existia na época, como existe até hoje, fazer as coisas por fazer, por repetição, não nos leva a nada. Nós precisamos entrar em sintonia com Deus, com o nosso Mestre maior, Jesus. Interiorizar os nossos sentimentos,
para que nós possamos fixar no nosso coração os aprendizados do Mestre Jesus. Nós sabemos, né, que as escrituras, elas vêm, as interpretações das escrituras, a respeito da impureza, elas estão impregnadas. Que fala assim, eles relegavam a marginalização àqueles portadores de deficiência. A história vem resgatar bem pouco tempo aquelas pessoas com necessidades especiais, porque nesse período muitos eram abandonados, porque ser portador de uma deficiência porque os pais cometeram pecados, ou era ser pessoas incapazes, e outras características que davam a essa pessoa, ser pessoas impuras, né, imundas. Aí nós vamos ver que os enfermos e os mendigos, como se fossem castigos pela divindade. Se você nasceu assim, é porque Deus está te castigando. Então, era uma percepção, de certa forma, muito cruel, porque aquela pessoa que tinha uma deformidade, eles não poderiam nunca atingir a Deus. Essas ideias, essas teorias, ela era difundida pelos doutores da lei. E com base em interpretações das escrituras a respeito da impureza, eles interpretavam de maneira errônea e essas interpretações eles levavam para a comunidade, né, nas pregações, na vivência das leis divinas, de forma totalmente errônea. Quando Jesus nota o homem com a mão direita mirrada e percebendo as mentes dos frequentadores da sinagoga, ele vai fazer essa cura. É o sentido, apresentar um sentido novo para os frequentadores do templo. Qual o sentido novo que Jesus vai dar? O sentido do amor, do trabalho, de descruzar os nossos braços. Vamos à luta. As mãos direitas espirituais dos fariseus e escribas estavam secas. Eles se recusavam a aceitar a proposta de vivência verdadeira das leis divinas, permanecendo na paralisia. Então, se eles estavam com a mão seca, Jesus veio trazer esse exemplo, né? A função, nós sabemos assim, nós temos a mão esquerda e a mão direita. Cada uma delas tem uma função. Se eu sou destra, minha mão direita é que vai funcionar. Então, qual que é a função das nossas mãos? A função essencial do trabalho, a mão direita. E a mão esquerda é aquela que nós vamos, a mão que vai receber. Saber o que faz, é por isso que nós precisamos saber o que nós fazemos com as nossas mãos. A que doa, por isso Jesus fala, não saiba uma o que faz a outra. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. E significa condições espiritual de paralisia no campo das efetivas realizações, o mau emprego das habilidades. Transportes esses ensinamentos para a sinagoga no dia do sábado. E como eles não sabiam o que eles faziam, eles levavam esses ensinamentos e levavam para a sinagoga, para que as pessoas não pudessem trabalhar no sábado. Jesus deu um exemplo da ovelha, se sua ovelha cair no buraco, você não vai lhe atirar? Vale mais uma ovelha do que um homem, um ser humano? Aqueles que mantinham a mão esquerda, que recebe, que pede, estendida e saudável, orando. Ó Deus, isso são os fariseus. Eles mantinham a mão direita, né, escondida, e a mão esquerda orando. Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, dos ladrões, injusto, adúlteros, nem como este publicano, jejum 2 vezes por semana, pago dízimo de todos os meus rendimentos. Então ele vai falar que ele paga o dízimo, que ele faz isso, ele está falando, ele já está julgando. Jesus fala, não julgue, ele já está julgando, já está condenando aqueles que ali possam estar, ou no dia a dia deles. A mão direita permanecia recolhida e inerte, mirrada. Os dedos espirituais retraídos para si. Olha, eu não sou como aquele, apontando para o outro, né? Como ladrão, como agradecendo a Deus, mas apontando para o outro. Que era um ato de egoísmo, orgulho. São práticas religiosas exteriores e automáticas. Às vezes a gente nem percebe como que o nosso orgulho é sutil, como o nosso egoísmo é sutil. Ele chega a nós de maneiras muito camufladas e nós não percebemos o tanto que nós somos egoístas.
Tem uma passagem no livro do Chico Xavier que ele fala, né? Parece que é o Rubio, ele adquire uma evolução espiritual muito grande e começa a alçar para os céus, subindo, subindo, subindo. Aí ele encontra um coro de pessoas, de luzes, né? Fala, o que está acontecendo? Ele está querendo subir. Eu sei que Jesus hoje vai à terra, vai recolher os irmãos que estão lá nos umbrais. Olha a diferença. Então, quando a pessoa pretende promover a sua evolução, não pode ser sozinha. Ela precisa saber fazer a sua evolução, mas trazendo aqueles que estão próximos, junto com ela, ou outros, ou mais, né, sendo os seres humanos, de maneira geral. Tanto o homem de mão mirrada quanto os escribas e fariseus, presentes no templo, tinham a necessidade de ouvir as palavras de Jesus, como todos nós temos até hoje. Todos nós precisamos de ouvir a palavra de Jesus. Todos nós precisamos buscar compreender a palavra de Jesus, porque Ele quer que as palavras dele, elas ficam gravadas nos nossos corações. É o objetivo maior de Jesus, gravar teus ensinamentos nos nossos corações. Aí nós falamos aqui, fechando o trabalho de hoje, né? Jesus diz as frases mais importantes da passagem evangélica. Estenda a mão, que pode ser estendida como fora da caridade não há salvação. Significa também lançar mão ao trabalho do bem e sensibilizar-se quanto às necessidades do outro. A cura se deu pela atuação dos fluidos balsâmicos, né, emanados pelo Mestre Jesus. Precisamos sempre estender as mãos ao efetivo trabalho do bem. Então hoje nós estamos fechando esse trabalho, né, mostrando a importância das nossas mãos, mostrando a importância da nossa mudança de atitude, mostrando a importância da nossa reforma, de trabalhar a nossa intimidade e buscar tudo o que nós precisarmos, elas estão no Evangelho de Jesus. Agradeço a todos pela atenção e vamos pedir a Jesus que ilumine a cada um nessa noite de hoje, para que possa receber as bênçãos das mãos abençoadas por aqueles que estão ao seu lado. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Amém. Terminou.